Gustavo, eu queria que você... acho que é a primeira... Acho não, tenho certeza que é a primeira vez que eu entrevisto um jovem autista. Então, tô também aprendendo, né? Eu falo que a gente sempre aprende com as entrevistas, com as conversas. Nunca é tarde para aprender. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi essa descoberta do que você tem autismo e como que é o seu dia a dia, assim, como um jovem autista, assim. Então, sobre o diagnóstico, exatamente quem fez todo o trabalho, assim, de descobrir, de todo o pavimento, foi minha mãe. Desde o começo, assim, o meu crescimento, da minha idade da infância e tudo mais, eu já tinha várias inclinações a ser, entendeu? E eu acabei sendo também numa época, já demonstrando esses comportamentos, onde não havia tanta representatividade, já não havia tanta aquela sensibilidade como temos hoje. Então, nossa, aquele menino é mal educado, não chama pra festa, não faz absolutamente nada que inclua aquela criança, basicamente. Então, daí a minha mãe já sabia que eu tinha alguma coisa, tanto pelos comportamentos, que até pelo jeito, assim, de eu brincar, como uma criança, assim, normalmente faz. Por exemplo, enfileirar, sempre deixar de uma forma perfeitamente estática, entendeu? A estética sempre atraiu muito eu, entendeu? Então, nisso, eu já mostrava que eu já tinha inclinação para alguma coisa diferente das outras crianças. E, infelizmente, eu acabei recebendo um diagnóstico muito tardio, que foi em 2018, que eu fiz vários testes para ver o que eu tinha exatamente, e eu acabei tendo o diagnóstico do autismo, que foi em 2018. Que, embora, assim, me ajudou pra caramba a me descobrir quem era, além de foi muito tardio, eu acabei sofrendo muito, assim, no passado, entendeu? Meio que se acostumar com a ideia de que é algo que, nossa, a pessoa não tem conhecimento. Logo ela vai pensar que eu sou um doido, eu sou um incapacitado. Então, realmente foi muito complicado para mim. E eu não acho que isso foi ruim, assim, totalmente. Mas eu acabei ficando mais resistente, eu acabei sabendo, assim, lidar com esse sofrimento de uma forma produtiva. Tanto que na minha família é comum ter pessoas com autismo e eu já sei como lidar. Porque eu passo a vivência. E é comum as pessoas disserem para mim, pessoas que têm famílias que têm autistas, ela fala: nossa, se pelo menos eu pudesse expressar como você. Então, eu usei a base do meu sofrimento, da minha história de vida que foi difícil, que eu posso falar por elas, por outras pessoas. Então, nisso eu sinto que eu tô fazendo um bem, mesmo pequeno, para as outras pessoas. Você acredita que você se tornou um porta-voz dessas pessoas, desses jovens? Acho que não só dos jovens, mas também das mães. Minha mãe fala muito, assim, que eu cuido muito dela. E é verdade isso. Que a gente, assim, tem uma capacidade maior de sentir empatia pelas outras pessoas. Injustiças. Injustiças são coisas que autistas, pessoas com capacidades mais reduzidas, não aceitam, entendeu? Então, acho que nisso me fez me tornar mais humano, entendeu? A capacidade, assim, de você ver que alguém está inferior, alguém está abatido, e você se compadecer mesmo na posição que você esteja bem ou não. E outra coisa também que eu gostaria de mencionar é que o diagnóstico, ele ajuda muita coisa. Porque, assim, da mesma forma que você consegue captar no seu, você capta nos outros também, porque você já consegue perceber logo de cara. Por exemplo, eu já tenho muita gente da minha família que pode até não saber, mas já tem filhos autistas ou crianças com TDAH. Isso é perceptível quando você já tem uma vivência e já sabe dos diagnósticos como são feitos. Entendi. Val, agora eu queria que você falasse como que foi a descoberta. Você falou que o seu filho, ele tem exatamente... 6 anos. Tá, não, mas é o diagnóstico combinado. combinado. Ele é um TDAH combinado. Eu também fiquei curioso também. O TDAH combinado, né? Ele é desatento e imperativo. Então, ele tem essa combinação, né? E, assim, acho que por ser da área da educação, sempre notei uma diferença nele, né? Em relação às outras crianças, para dormir, essa hiperatividade. E foi o que ele falou, né? Você ir numa festa e ter que ficar podando, porque você acaba incomodando o outro que não entende. Então, desde os 3 anos de idade dele, a gente vem caminhando nesse processo, eu e meu esposo, para tentar, de fato, né, descobrir isso.
E com 5 anos de idade, a gente conseguiu, de fato, chegar no TDAH, algo que a gente já tinha como sinalização com 3 anos, mas se fechou com 5 anos. E uma coisa importante a se falar, quantos pais e mães descobrem o seu diagnóstico através do diagnóstico do filho, né? Porque o meu esposo tem, hoje, tem a consciência do sofrimento que ele passou na escola, é devido a hoje um diagnóstico. Mas quanto tempo se passou despercebido, né? Ou seja, seu esposo também descobriu que tem TDAH. Isso. Mas após o É que diagnóstico... na época não se falava muito Não também, se né? falava. Não Era- tinha essa discussão, né? Era aquela criança, assim, mal educada, preguiçosa, que não prestava atenção na aula, que era punida por isso, né? E hoje se tem uma explicação para todo esse processo. E olhando, por exemplo, a gente lá atrás via que a criança que fazia bagunça, não tinha o diagnóstico, era bagunceiro e ponto. Ponto. O que mudou quando você descobriu o diagnóstico? E o que as pessoas, o olhar das pessoas, especialmente as pessoas mais próximas, mudou também com relação a possíveis bagunças do seu filho? Então, é que quando a gente passa a descobrir um diagnóstico, a gente, no primeiro momento, a gente vivencia um processo difícil, né? É como se fosse um luto. Porque a gente passa a sofrer das consequências que vai acontecer com ele, quanto à socialização, à aprendizagem e tudo mais. E você segue naquele momento uma carreira solo até que pessoas começam a se aproximar. E o que mudou foi, hoje nós não vamos em qualquer casa, hoje nós não vamos em qualquer festa. Hoje a gente tem uma vida onde seja de qualidade para ele. Ele não suporta som, é doloroso para ele, então não é um ambiente que nós vamos estar. A pessoa, sejam amigos ou familiares, não compreendem o processo dele, então é um lugar que nós não vamos estar, porque ele tem também aquilo que ele suporta, né? Então, para a gente mudou muito a nossa rotina, os lugares onde nós vamos, onde a gente escolhe a diversão para ele. Então, assim, ele gosta, é um hiperfoco dele muito de sítio. Então, as nossas férias, a gente pende sempre para isso, para que seja confortável para ele. Entendi, ou seja, ele gosta bem. Sítio, uma piscininha. Animais de sítio. Ele gosta muito? Qual bicho que ele mais gosta? Assim, que ele... Cavalo e vaca. É? Ô, Alan, só dando um adendo, assim, completando o que a Val disse. Realmente... Calma aí, só cai uma coisa aqui e vamos voltar. Que realmente tem coisas assim que a gente acaba se interessando tanto pelo santo sendo feminino ou masculino. Alguma coisa que algo que a criança vê e acaba chamando a atenção. E isso é importante tanto para acalmar ela como para conhecimento. Por exemplo, eu sempre fui muito interessado em saber como funciona a ciência, como funciona o mundo, o que faz aquilo acontecer. Então, meio que o hiperfoco pode ser usado de muitas formas benéficas, entendeu? Tanto em pessoas com TDAH quanto com autismo. E isso reflete muito na educação, porque várias pessoas na história não tiveram diagnóstico, por ser algo muito recente, não tiveram esse diagnóstico, nem sequer estavam pensando nisso, mas eram claramente pessoas no espectro ou também na condição de TDAH que, cara, fizeram descobertas incríveis, mudaram como o mundo funciona. Então, meio que é importante deixar claro que muitas das pessoas com condições que pode, assim, incapacitar um pouco, elas mudaram o mundo, entende? E só que isso é pouco falado. Muita gente, por exemplo, filósofos e até gente que fazia ótimas pesquisas, eram o quê? Pessoas reclusas, pessoas que tinham medo de socializar, que demoraram muito tempo para fazer uma coisa que muita gente consegue fazer normalmente. Eu até posso usar eu de exemplo. Eu demorei muito tempo para amarrar o cadarço. E isso meio que me envergonha de uma forma, mas... Quanto tempo você demorou para aprender? Se eu não me engano, foi até uns 12, 13 anos, acredita? Mas isso, eu vejo isso com outros olhos, entendeu? Meio que você pode aprender com aquilo, entende? Não é porque você não é bom numa coisa que toda a sua habilidade vai ficar limitada àquilo, entende? Meio que, se você encontrar o hiperfoco em alguma coisa bem específica, você pode claramente mudar o mundo com aquilo.